Continuando os parâmetros que o robô utiliza e também já finalizando eles, o na sequência é esse aqui, configurações de custos, somente para backtests. Nesse caso, você vai preencher o percentual de emolumentos mais as taxas da Bovespa, da B3, que atualmente está em 0.032. Conforme for atualizando no decorrer dos meses e dos anos, você vai preenchendo aqui. Você pode colocar o seu custo de corretagem, R$ 4,00, se não me engano, para swing trade é o preço da XP, e o percentual de ISS, PIS e CONFINS de 9,65% em cima dos R$ 4,00. Isso aqui, então, ele impacta consequentemente em todas as vezes que você for comprar e vender ações. Caso você tenha um capital muito pequeno, pagar uma corretagem de R$ 4,00 para fazer day trade buscando uma variação muito pequena, um exemplo, utilizar essa estratégia em um time frame de 15 minutos, você vai acabar ficando quase que no 0 a 0, pois com capital pequeno pagando esse valor, o seu lucro acaba sendo corroído pelas taxas que a gente é obrigado a pagar. Mas isso aqui é importante para você preencher conforme a sua realidade. Caso você opere pela modal e dependendo do seu plano de corretagem, você coloca o valor aqui. Caso você opere pela Rico, que agora eu acredito estar com corretagem zero, você coloca o valor zerado aqui. E com isso você consegue visualizar o mais real possível o seu backtest, pois ele calcula os gastos que você tem no decorrer de cada operação e também, conforme você colocar aqui em cima lote fixo ou percentual por operação ou valor financeiro, você consegue verificar a curva de patrimônio crescendo conforme o seu backtest, independente da ação que você vai utilizar. No caso, se você colocar lote fixo, por mais que você deixe no gráfico diário durante 5 anos, todas as vezes ele vai entrar com aquele lote fixo. Se você já colocar a opção percentual e ativar a opção de custódia, então no backtest, conforme você preenche aqui também, a sua curva de capital ela vai ser utilizada sempre, conforme eu comentei em outro vídeo, buscando a sua margem. Só que no caso do backtest, ele vai buscar a margem de histórico de backtest. Logo, se você em um ano fizer R$ 10.000, é óbvio que na próxima operação ele vai sempre utilizar o valor anterior. Então, se o seu capital vai aumentando, a quantidade de lotes vai aumentando também. Com isso, a curva de capital ela é exponencial e não aritmética. Continuando aqui, o próximo parâmetro são as configurações de horário. Você tem a opção de colocar o seu horário a partir das 10 horas, 10h10, 10, 9h45, tentando pegar o leilão de abertura, ou você já deixa um pouco para frente, igual já está pré-configurado aí 10h10, para você ter certeza que você vai entrar já com um gráfico em movimento, bem mais ou menos no horário em que as ações saem do leilão. O outro parâmetro é a hora limite para iniciar as suas operações. No caso, se você deixar configurado aqui até 16h50, 16h40, você não vai executar compras após esse horário, logo você não vai operar no leilão e também não vai operar no aftermarket. E caso você opere e goste e faça o seu backtest e ache que é melhor operar em day trade, você vai colocar aqui a configuração de horário para fechar a posição em day trade. Aí, conforme o seu backtest, você coloca o horário que você deseja lá.
Vamos imaginar então que você vai colocar às 16h45 e não abrir mais posições até às 16h40. Então, se você abrir uma posição 16h39, faltando aqui 6 minutos para finalizar o seu horário definido, ele ainda vai executar uma ordem de compra ou de venda conforme a sua estratégia, o seu backtest, e vai finalizar automaticamente a sua operação aqui às 16h45. Não se esquecendo que se você estiver operando pela Clear, caso você deixe isso aqui com esses tracinhos, o robô não vai fechar a sua operação e você no final do dia vai ter a sua posição fechada compulsoriamente pela corretora. Logo você vai pagar um pouco mais de taxas por isso. Isso operando pela Clear, que ela não tem custódia, como eu expliquei no vídeo anterior. Aqui na sequência temos o lado operacional. O lado operacional é a opção de você operar sempre na compra, sempre na venda ou comprado e vendido, conforme a estratégia originalmente é descrita no livro do Larry Williams, que no caso seria então você acima do filtro de tendência, que seria uma média longa, para cima da média você vai realizar compras e para baixo da média você vai realizar vendas. Se você, por exemplo, deixar utilizado aqui o filtro acima ou abaixo da média e deixar apenas o lado operacional comprador, logo você vai estar sempre realizando operações em tendência de alta, teoricamente. Todas as vezes que os preços estiverem trabalhando acima de uma média longa que você determinar ali, pode ser então uma de 20 períodos, todas as vezes que o preço estiver para cima, ele só vai comprar quando o preço tocar na média das 3 últimas mínimas ou das 2 últimas mínimas deslocadas em um período. Caso você selecione comprador e vendedor, então, e deixar o filtro ativo, você quando estiver para baixo da média de 20, você vai realizar as posições de venda e para cima, obviamente, realizar as posições de compra. E por último, então, as configurações extras, e algo que a gente aconselha sempre, é usar relatórios com informações detalhadas, true. Que isso aqui no caso, então, vai ser o relatório das suas compras e vendas aqui no menu Experts. Tudo que estiver acontecendo vai aparecer de forma mais clara e sucinta para que vocês entendam bem. E caso você deixe o robô operando aí sozinho, sem nenhum cuidado, que é algo que a gente não aconselha, por mais que o robô realize as operações sozinho, mas é interessante que você ainda assim cuide do que está acontecendo. Mas porventura você saiu durante o dia, deixou o robô operando, no final do dia você consegue, além de visualmente verificar as horas que teve a compra e a venda no gráfico, você consegue verificar aqui o seu relatório.